Pai querido, Pai de amor, que oportunidade o Senhor nos dá para que neste teu santo dia, logo no início dele, nós podemos nos reunir, aproveitando os meios da tecnologia, para que juntos possamos desenvolver cada vez mais o conhecimento, para que a fé seja crescida, para que a base de nossas vidas espirituais seja um preparo para sermos bênçãos na vida de outras pessoas. Nos ajude, Senhor, pois precisamos do poder do Senhor através do seu Santo Espírito para nos ensinar, ensinando lições claras da tua palavra. E o Alain, o teu servo, que estará transmitindo agora, pedimos a bênção especial da cobertura do seu Santo Espírito sobre ele, para que ele venha transmitir, segundo a sua vontade, aquilo que nós mais necessitamos. Prepara-nos, habilita-nos, é o que nós te pedimos nesses momentos especiais, em nome de Jesus. Amém. 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 A Abi está travando ali, então acho que eu vou seguir aqui. Abi, está Sim, travando aí. Se amém. quiser fechar a sua câmera Agora, para ver se pesa agora menos aí o áudio. nós chamamos nosso amigo Alan. É comigo agora, Abi. É isso aí. Então é isso, gente. Agora é comigo. Bom, boa noite para quem não cumprimentei ainda, quem chegou por último, a Kelly, a Ellen, a Eliana, a Ivone. Muito bom ter vocês conosco aqui, mais um PG, né, em mais uma reunião. E só para a gente reforçar, e não sei quantos viram lá nos grupos, a gente colocou um linkzinho lá para você entrar no grupo de WhatsApp do PG. Você pode compartilhar com seus contatos, com seus amigos, para que eles estejam conosco aqui, tá bom? Vai ser muito bom. Kelly está falando da Bahia, né? Tem gente aí de todo lugar. Dona Raquel está lá no Pernambuco, né, Dona Raquel? Recife. Isso aí. Então a gente vai vendo. Tá chovendo bastante por aí, né? Aqui em São Paulo também tem caído umas chuvas meio tenebrosas, viu? Mas hoje parou, viu? A gente sabe que, mesmo estando abrigados e protegidos dentro da nossa casa, a nossa proteção maior vem do Senhor. Se o Senhor não vigiar a casa, em vão vigia a sentinela. E nós damos graças a Deus porque estamos aqui em boas circunstâncias, estamos bem, e temos que aproveitar esses momentos para a gente lembrar daqueles que precisam aí da proteção do Senhor, orar por eles, por conforto, por proteção, né? Nós precisamos disso. Quero começar aqui com algumas perguntinhas para a gente começar a refletir aí. Então, eu tenho uma pergunta aqui. Quando você tem coisas, você é cuidadoso com as suas coisas? Cuidadoso, né, Jânio? O seu carro aí, né? A sua soja quando está nascendo, milho, né? Novinho, um cuidado, vai lá olhar, né? Para saber como é que tá, se está evoluindo bem, né? Se o sol não queimou muito. Né? Como é que é essa coisa, Jânio? Aí o cuidado com a plantação, aquilo que você planta, né? O cuidado de escolher a semente, o preparo da terra. Compartilha rapidinho para a gente. Eu sei que você tem que sair, mas vai ajudar a gente a embasar aqui a nossa... Desde o preparo do solo, Alain, com a adubação correta para deixar a terra bem fértil. Aí agora, porque você já organizou a terra, você não pode colocar qualquer semente, é uma semente realmente de uma vitalidade muito boa, de uma germinação própria, de acordo com o pH da terra. É exatamente a qualidade da semente variada para aquela qualidade de terra também. Então, é tudo cuidado no mínimo detalhe para que veja se a gente não erra. Exatamente, né? E daí vocês plantam, e daí o restante é com vocês, né? Somente porque a manutenção da vitalidade agora não depende mais de vocês. Depende da chuva, depende do vento, depende do clima, né? Depende de vários outros fatores que às vezes a gente não tem nas nossas mãos, né? Então, assim, acredito que todos nós somos cuidadosos com aquilo que nós temos, né? É com a casa, é com o carro, é com uma roupa de igreja, né? Para a gente que vai à igreja, aquela roupa de igreja tem que ser aquela roupa especial, própria para a ocasião, né? No dia de ir para a igreja, passadinha, organizada ali, bonitinha. A gente que aí alinhadinho, toma até um banho, né? Para vestir aquela roupa. Passa um perfume, né? Para marcar uma presença. Mas daí agora eu quero fazer uma outra pergunta.
Quem aqui é ciumento? Porque tem uma diferença em ser cuidadoso e ser ciumento. Né? Tem gente que tem ciúme de pessoas, do namorado, do esposo, do neto, do sobrinho. Tem gente que tem ciúme do seu carro, né? Esse carro é meu, ninguém anda, ninguém toca. Essa casa é minha, eu não gosto nem que passe na calçada. A gente vê essas coisas. Tem alguém ciumento aí? Tem alguém corajoso para falar, eu sou ciumento? Ou corajosa? Tem, não? Então, Alan, A gente, só uma pergunta. quando a gente zela, Alan, Pode falar. eu digo, quando a gente zela, cuida, com bastante detalhe, então a gente vai prezar por alguns detalhes. E se alguém colocar a mão, se alguém interferir, depois de você ter se dedicado tanto cuidado com aquele objeto, com algo, então eu creio que nós temos um ciúmezinho sim, né? Equilibrado, mas ali, puxa vida, cuidei tanto, agora simplesmente vai tocar de qualquer jeito? Não é? E daí vem essa questão, né, que o Jânio já começou a introduzindo, né? Minha próxima pergunta é o que nos leva a ter esses comportamentos, né? É o cuidado, é a gente querer manter, é a gente querer conservar, é a gente querer preservar, né? É fato que quando a gente usa uma coisa a primeira vez, ela não volta como era quando veio de fábrica. Mas a gente consegue, ele fazendo a devida manutenção, dando o devido cuidado, a gente consegue manter ela em um bom estado de conservação para se usar por longos tempos. Né? Eu lembro que eu era criança, minha mãe tinha em casa uns jogos de prato, umas Tupperware, né, daquelas mais antigas, que quando minha mãe faleceu, há 3, 4 anos atrás, ainda tinha peça disso que ficou com meu irmão, que ficou morando na casa que pertenceu a ela. Minha irmã ainda tinha algumas dessas coisas em bom estado de conservação, né? E a gente vê aí 35, 40 anos, as coisas ainda conservadas, em condição de usar. E daí eu queria. Essa pergunta vai ficar para reflexão, né? O que nós temos de mais valioso hoje, de posse mesmo? Né? O que eu tenho de posse que para mim é valioso? Né? A gente fica pensando, talvez uma casa, talvez um carro, talvez um terreno, talvez uma boa conta bancária, talvez, sei lá, qualquer outra coisa que você tenha muito apreço aí, né, que você considere de muito valor. E tem coisas que não têm apenas o valor monetário, né, mas tem o valor sentimental, o valor emocional, né? Tem amigos que eu não vejo de longas datas, mas quando a gente se encontra, é uma satisfação assim de uma amizade que parece que a gente começou 2, 3 dias atrás. A gente continua tendo aquele vínculo, aquele carinho, aquele cuidado, né? Tem amigos que a gente não fala, sei lá, há muitos anos, mas quando a gente se encontra, parece que a gente se viu anteontem, né? Porque está muito vivo na memória. Então tem coisas que a gente guarda com muito carinho, que a gente tem muito apreço, muito cuidado. Eu acredito que a AB está com essa dificuldade aí para se manter logada e a gente não vai conseguir fazer aquela salinha de discussão. Mas acho que a gente pode ir fazendo aqui, né, Abi? A conexão aí está bem estável. Tá E vendo? eu queria. Oi, Abi. Sim, tá meio instável. Está bem estável. Então acho que a gente pode fazer aqui um momento de bate-papo aqui, daí eu já vou introduzindo e a gente vai conversando no decorrer da mensagem, tá bom? Vamos fazendo assim, então. Eu queria contar aqui para vocês duas histórias, né? A primeira delas, eu venho de uma família pobre, não que hoje eu seja rico, né? Mas nós sempre fomos de uma família humilde, né? Sem muitos recursos. Meu pai era servente de pedreiro, se aposentou cedo por invalidez, minha mãe era empregada doméstica, e meu pai, com uma idade mais avançada, ele precisou de cuidados. Então, minha mãe passava muito tempo em casa para assistir a gente, né, que nós éramos mais pequenos, e também dar assistência nos cuidados do meu pai. Né? Ele tinha um DPOC, ele tinha uma hipertensão descontrolada, né? Então, às vezes, a pressão subia muito e, por conta do DPOC, fazia um edema de pulmão, fazia umas crises assim que ficava sem respirar, era uma coisa muito complicada. E daí eu tenho 3 irmãos que estão um pouco mais acima de mim, porque antes desses 3 eu tenho mais um que está acima de mim, eu tenho 3 acima desse meu irmão, e eles
eu me recordo que nós éramos crianças, assim, na fase de começo de escola, esses meus irmãos já trabalhavam fora. E daí eles ficavam responsáveis por. A divisão era assim: um era responsável por dar uma roupa nova pra gente, ali em época de Natal, Ano Novo, né? A gente tinha as roupas do dia a dia, mas Natal e Ano Novo a gente tinha que estar bonito. Então, um dava roupa, o outro dava calçado e o outro dava o material escolar. E eu me lembro que teve uma época que a Tina Turner ela fazia propaganda do All Star na televisão, que era assim a coisa mais luxuosa para quem usava tênis. Né? Isso ali, década de 80, mais ou menos, né? Não querendo relevar a idade que a gente tem. E eu me lembro que meu irmão comprou para mim um All Star azul, de cano alto, que naquela época era top das galáxias, assim, era uma coisa que só quem tinha dinheiro é que tinha aquilo. E eu fiquei tão feliz com aquele tênis que eu não podia ver ele sujo. E os All Stars, ele continua ainda com o mesmo formato, né? Aquele solado branco em volta, com aquele frisozinho, né? Que eu não recordo agora se é preto, se é vermelho, enfim. Mas o meu All Star era azul. E a gente usava aquele All Star e a cada 15 dias a gente tinha que lavar ele para deixar ele bonitão. Era criterioso em casa, a cada 15 dias a gente lavar o sapato, o calçado ali para deixar ele bonito. E aquele sapato era para sair, para ir para a escola, né? A gente não queria ficar usando os outros, porque tinha um tênis da hora, os amigos iam ficar olhando tal. E às vezes ia com uma roupa mais velhinha tal, mas o All-Star estava bonito no pé. E eu lembro quando eu ia lavar o All-Star, eu às vezes não limpava tanto o tecido dele, porque dava muito trabalho, mas eu sempre deixava o solado dele brilhando. E depois de lavado, de seco, minha mãe olhava e falava: Você lavou esse tênis? Lavei, mãe. Como você lavou? Olha como ele está todo sujo. Aí eu pegava e mostrava a parte de baixo do All-Star. O solado dele, o solado estava, ó, brilhando. Né? E daí eu via que eu tinha empregado esforço num lugar desnecessário. Quem ia olhar para o solado do sapato? Ninguém. E daí minha mãe ficava pegando no pé até que eu aprendi que a gente tinha que lavar a parte de cima do sapato. O solado ele limpava ali automaticamente com a água tudo, mas a parte de cima era o essencial. Outra história que eu quero contar aqui para vocês muito rápido. Meu filho era muito pequeno e eu fui ajudar meu sogro em uma obra que ele estava fazendo aqui em São Paulo, num lugar chamado Cidade Tiradentes, né? Extremo da zona leste de São Paulo. É uma comunidade, naquela época, né? Era uma localidade que tinha os prédios, né? Novo da Coab e tal, e eles fizeram daquele lugar, chamaram até de cidade, porque era um bairro muito grande e tal. E eu fui trabalhar naquele local. E um dia eu fui trabalhar e meu sogro não foi. Meu sogro falou: vai, porque a senhora vai pagar a gente hoje. E eu não vou poder ir porque eu tenho que fazer uma outra coisa. Então você vai e faz lá o que tem para fazer. Era pouca coisa, era limpeza e tal. O serviço já estava no final. E espera que ela vai nos pagar hoje. Você vem e traz o dinheiro embora. E eu fui só com o dinheiro de ida para o trabalho. E aconteceu que chegou ali o decorrer do dia, eu comi a comidinha que eu tinha levado tal. E no final do dia, nada da senhora chegar. E foi dando a hora de ir embora ali e tal, e nada da mulher chegar com o dinheiro para pagar a gente. E findou que eu voltei para casa sem o dinheiro. Só que eu só tinha ido com a passagem de ida. E naquela época eu morava no Itaim Paulista, que fica bem distante da cidade de Tiradentes. Mas bem distante é bem distante mesmo. E eu vou falar para vocês, hoje eu estou um pouquinho melhor, mas eu sempre tive uma certa dificuldade para pedir ajuda. Nessa certa dificuldade, a gente conhece como orgulho, né, próprio do ser humano. E eu me lembro que facilmente, quando a gente saía nos grupos de amigos, a molecada sempre queria passar por baixo da catraca, tal, e eu às vezes passava ali morrendo de vergonha, né, no ônibus ali, com os amigos, tudo, e naquele dia já homem, né, já tinha filho e tudo, eu não tinha dinheiro para voltar para casa. E agora, o que que eu vou fazer? Eu falei, bom, o senhor sabe o que está acontecendo e eu vou ter que fazer uma coisa, eu vou ter que voltar agora para casa andando. Eu hoje fiz um cálculo aqui, muito básico, do lugar que eu saí caminhando até o lugar onde eu parei, e vocês vão entender por que que eu estou falando isso.
Eu saí andando lá da cidade de Tiradentes, do lugar onde eu estava, e fui andando até um outro local em São Miguel Paulista chamado Cemitério da Saudade. Pela hora que eu fiz o cálculo aqui hoje, e hoje pode ser que o trajeto esteja mais fácil por conta de construção de vias novas, né, caminhos e tudo mais, hoje eu levaria 2 horas e 13. Naquele dia, com certeza, eu levei muito mais que isso para andar. E sabe quando você está cansado, uma semana de trabalho cansativa, você tem filho pequeno, tem responsabilidades, você voltando para casa sem o dinheiro. Naquele tempo não tinha facilidade de telefone como tem hoje, né? Há 27, 28 anos atrás aí. Enfim. E eu saí andando. E eu estava cansado, o pé doendo, a mochilinha nas costas e o orgulho aqui dentro batendo forte. Mas eu falei, eu não vou pedir carona. Aí eu cheguei na frente desse cemitério, me sentei no banco para respirar um pouquinho, para descansar, para depois continuar a minha caminhada. E eu cheguei ali, com pouco tempo chegou uma pessoa e a gente começou a conversar tal. E ele perguntando, você vem de onde, tal, não sei o que. Eu disse, tô vindo lá da cidade de Tiradentes, blibli, bababá, tô vindo andando para casa, cansado, sem dinheiro para condução, tá. Contei ali a história para ele e tal. E o camarada falou, não, isso é fácil de resolver. Aí passou um ônibus exatamente para o lugar que eu ia. Esse camarada deu a mão, o ônibus parou. Eu entrei dentro do ônibus com ele, porque ele pediu carona. Nós entramos pela porta de trás. Quando ele entrou na minha frente e falou: Vem, vamos, né? Esse ônibus que você pega? Eu falei: É. Eu entrei no ônibus ali com ele. 2 pontos depois de mim, esse senhor desceu. Eu não tenho dúvida de que isso foi uma providência divina. Meu Deus, me conhecendo exatamente como eu sou, ele falou: ele não vai pedir carona, ele não vai passar por baixo de uma catraca, e ele está cansado. Eu vou fazer um afago no ego dele aqui, vou permitir que ele pegue esse ônibus aí. E o rapaz chamou o ônibus, eu entrei, 2 pontos depois ele desceu, e eu continuei minha viagem até perto de casa, caminhei pouco tempo até chegar em casa e estava tudo resolvido. Sem o dinheiro no bolso, mas com a metade do caminho aí garantida pela misericórdia do Senhor. E por que eu estou contando isso para vocês? Às vezes, quando nós olhamos para as nossas situações, né, vem a pergunta: como que nós enfrentamos as nossas lutas? Né, nós temos a confiança em um Deus vivo, mas quando vem aquela situação de aperto, de tristeza, de desamparo, de solidão, né, como que a gente enfrenta as nossas lutas? E daí eu queria ouvir um pouquinho de você. Como é o jeito que você enfrenta a luta? Quais são as batalhas que você trava com o Senhor? Como é que você fala com Ele? Para a gente poder introduzir a nossa mensagem dessa noite. Me ajuda aí. Quem pode contar para a gente aí? A Ivone. Alan, como sempre aqui, participando. Isso Alan, aí é bom. eu com 50 anos foi que eu conheci a Cristo, eu não conhecia. Até então eu não orava, até então eu não tinha muita paciência de ler a Bíblia, e aí eu senti um chamado de Deus, assim, mesmo antes de entrar na igreja, né? E foi aquela sede de estudar a palavra e de estar procurando aprender, e aí, a partir de então, eu comecei a fazer as orações. E de lá para cá, eu acho que, assim, eu senti que eu recebi o Espírito Santo de Deus mesmo antes de entrar na igreja, porque, assim, Amém. foi aquela sede, aquela vontade de aprender e de estudar e de nunca mais parar de ter a Bíblia ao lado da gente, né? De mim, da minha família, de todo mundo, e aí você vai sendo exemplo, você vai procurando levar a mensagem. Então, eu procuro resolver os meus problemas, as minhas dificuldades, confiando plenamente em Deus. Então, assim, quando a gente confia, as coisas acontecem. Eu, como você, não teria coragem de pegar uma carona, de um ônibus também. Talvez teria que ter a ajuda de um anjo, mas, assim, a gente pode confiar que vai acontecer, né? Uma vez faltou umas moedas, era um ônibus que era, eu não me lembro como é que chama, integração, que chamava aqui em Brasília, de um lado para outro. Eu fui para um estágio que eu estava fazendo de enfermagem e estava com as moedinhas contadas. E passou a hora de pegar essa integração e eu peguei e voltei para o local, e aí o ônibus não estava mais, porque ele já tinha passado o horário e eu não sabia disso.
E eu pedi uma senhora e ela negou, e eu fiquei tão sem graça, eu quase morri de vergonha. E aí a sorte foi que eu lembrei do telefone do meu pai, liguei pro meu pai e ele foi me buscar. Porque, assim, é muito ruim você precisar pedir alguma coisa, né? Eu não sei como é que pessoas ficam na rua e pedem, ficam pedindo, porque eu Uma falo às vezes facilidade tão até, grande, né? elas são muito corajosas, né, de fazer isso. Mas, assim, quando a gente confia em Deus, as coisas acontecem. Naquela época eu não confiava, eu não conhecia a Cristo, eu conhecia Deus, eu confiava em Deus, mas eu não tinha essa relação. Esse relacionamento com Jesus Cristo e com o Espírito Santo de Deus é maravilhoso na nossa vida. Então, é dessa forma que, a partir de 50 anos de idade, eu resolvo meus problemas. Eu confio nele. E se a gente fosse contar tantas histórias que aconteceram na minha vida, de que eu percebi assim, o poder de Deus agindo de todas as formas, são muitas histórias. Daria para contar um livro de 50 anos para cá de tudo que aconteceu, porque é maravilhoso você confiar. E ele é bom, né, Ivone? Porque ele atende sem a Ele gente é. fazer esforço nenhum. Eu vou falar para vocês, não tenho dúvida de que naquele dia aquele homem foi ou impulsionado por um anjo ou um próprio anjo o Senhor colocou ali. Porque o lugar Uhum. onde eu estava era um lugar meio violento, ao redor de um cemitério que não tem movimento nenhum à noite, sabe? Há 30 anos atrás aí quase. E aquela pessoa apareceu lá simplesmente ainda falou, não, vem, não é esse ônibus que você tem que pegar? Olha só. E daí vem aqui a minha questão agora, né? Por que é que quando parece que não vai haver saída, Deus de repente vem assim, ó, se manifesta? De Uhum. uma maneira assim grandiosa e atende o desejo do nosso coração, às vezes depois de muitas lágrimas, sabe? De você sentir o sal na boca da lágrima escorrendo no rosto, e o Senhor vem e se manifesta assim, de uma maneira tão grandiosa, tão gostosa, né? E depois a gente só fala muito obrigado, Senhor. E daí eu queria analisar com você. Se mais alguém quiser comentar alguma coisa, a gente fica à vontade. Como a gente não teve um momento lá de discussão, se em algum momento alguém quiser fazer alguma pausa, comentar alguma coisa, fiquem à vontade, tá bom? Mas eu queria que você aí que está com a sua Bíblia, se puder pegar ela aí, abrir lá em Gênesis 37, né? Oi, História irmão. bem conhecida do que nós vamos falar hoje. Selma quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Só comentando aí você que falou aí, né? Eu creio que Deus permite essas coisas para a gente ver o quanto a gente é dependente dele, né? De Deus. Quando a gente entende a dependência de Deus, saber que Deus está no controle de tudo, das nossas vidas, tudo, né? Do planeta, do mundo. Quando a gente entende isso, aí a gente sabe ter a gratidão, a gente sabe que Deus vai prover tudo na hora certa, no momento certo. Não é no nosso momento, né? Exato, Então tem exato, coisa que né? é, Tem dois. tem Pode coisa que é falar, desculpa. instantânea. Eu vou resumir bem. A gente foi para a Bahia, né, num passeio, e lá minha prima era um sítio. A gente estava indo para o sítio da minha prima. E aí a gente foi, ela falou direitinho, acho que chegando na tal cidade assim, você vai estar bem pertinho. Você passar nessa cidade, você nos liga que a gente vai para a pista encontrar você. Chegou nessa cidade, simplesmente o nosso sinal caiu, sumiu o sinal de internet. De todo mundo, sumiu o sinal. E aí a gente foi até certo ponto onde ela falou, a gente não achou ninguém, a gente não achava nada. E a gente ia para frente, ia para trás, nada, nada, nada. E aí começou a bater desespero em todo mundo, na minha mãe, no marido, em todo mundo, porque já era tarde da noite, tudo quieto, aquela cidade pequena. De repente eu falei, e a gente já tinha ido naquele lugar e voltamos para a cidade para ver se tinha sinal, e nada. De repente eu falei, minha mãe desesperada, eu falei, mãe, a senhora não conseguiu Deus? Mãe, vamos orar. E aí ali eu fiz uma breve oração, fiz uma oração para mim mesma, não fiz para todo mundo. E eu falei para Deus, Senhor, só o Senhor, né, vai nos ajudar aqui. Falei para todo mundo, gente, só Deus pode nos ajudar. E aí, automaticamente me veio na mente, Deus falou comigo, o Espírito Santo falou, volta lá naquele lugar, lá vocês vão ter ajuda. Foi nítido, lá vocês vão ter ajuda. E a gente voltou no lugar, e algo falava assim, para naquela casa. Só tinha uma casa aberta, só uma porta aberta, era um salão. Para naquela casa que ali vai ter ajuda. E eu insisti para o meu marido parar, e meu marido não queria parar de jeito nenhum. E aí a gente foi até certo meio, tudo escuro, não tinha pista, não tinha nada, era estrada de chão. A gente voltou, ele resolveu parar com chuva. E ali onde a gente parou,
foi aonde teve o socorro, foi aonde a gente teve ajuda. Quando eu falei, pedi o telefone para a pessoa, expliquei que a gente estava sem internet, expliquei que a gente era de Deus, era um casal evangélico que conhecia a minha prima e o meu primo. Então, Que eu me bênção. emociono e glorifico a Deus, porque quando a gente confia, você pode estar no deserto que for, na escuridão que for, Deus age ao seu favor. Exato. E Muito ali o obrigado aí pessoal por compartilhar, Selma. Isso é tremendo, né? Isso vai animando a gente nessa conhecia a minha caminhada e a gente vai entendendo, né, como que Deus trabalha conosco nos mínimos detalhes, nas coisas que assim, às vezes pode ser irrelevante para outros, né? A gente pode numa dessa, né, como vocês perderam o caminho, ter um acidente, enfim, às vezes se meter em uma enrascada, Deus vai lá e coloca a pessoa certa na situação para poder te guiar e falar, olha, fica tranquilo que eu sei onde é, a gente vai chegar lá, eu conheço, e é Deus guiando aí todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem. Sim, com certeza. Então, em tudo dai graças, mesmo na hora da dificuldade, né? Exato. Eu acho que tem mais Exato. alguém querendo falar. Fala, Ana. Ah, dona Raquel? É, Pode dona falar, Raquel. dona Raquel. Olha, eu tenho muitas experiências, parece que eu cheguei até a ver um anjo. Muitas coisas que aconteceram na minha vida, em toda a minha trajetória. Mas eu vou tentar resumir o máximo possível o que aconteceu quando o Ellison tinha 21 dias. Eu estava passando muito mal, meu irmão foi em Arapongas, no Paraná, me buscar de trem. Dinheiro suficiente para viagem, não tinha nem para comer. Aí Nossa. nós descemos na estação Júlio Prestes, o Ellison com 21 dias, a minha filha, o meu outro filho com 2 aninhos e a outra filha de 3 para 4. Aí descemos e tinha rodoviária bem em frente ali. Eu ia ter que tomar um ônibus para ir para casa, que eu nem sabia como que era direito para ir, eu estava praticamente sem dinheiro. E nisso eu estava sentada e chovendo. E eu estava em pé lá com as crianças, com o Ellison enroladinho lá no colo, os outros 2 do meu lado, e o meu irmãozinho que tinha ido me buscar junto comigo. Aí, nisso, tinha umas freiras, assim, eu sempre tive muita sorte com freira, viu? Eu, embora nunca fui católica, mas eu tinha muita sorte com freira. A freira veio, deixa eu olhar teu bebezinho. Falei, pode olhar. Ela, que coisinha mais linda. Aí começou a conversar comigo. Perguntou tudo, e eu fui, assim, falando para onde eu ia, e que eu estava esperando o ônibus e que eu ia lá para casa da minha mãe. E nisso ela falou assim: não, mas a senhora não vai de ônibus. Está chovendo, a senhora com esse bebê pequeno e mais 2 pequenos junto, ainda seu irmão, eu vou dar o dinheiro para a senhora ir de táxi. Falei, nossa, até assustada assim, né? Pois ela me deu o dinheiro, eu não queria aceitar, mas ela insistiu e me deu o dinheiro, e eu peguei um táxi e, olha, nem sei como que eu agradeci. E fui até a casa da minha mãe, que era no Parque da Lapa, em São Paulo. E ali eu fui, cheguei, estava tudo bem, e olha, e até hoje, quando eu me lembro disso, eu me emociono. Eu estou assim, não conseguindo nem falar muito direito, porque foi assim, uma providência mesmo divina, porque, na verdade, não estava fácil não para ir para casa com aquelas crianças, viu? E eu ainda, 21 dias que eu tinha ganho o Ellison, né? E Estava é muito interessante, difícil. né? Porque parece Como? que é interessante, porque quando a gente conta essas experiências, às vezes para algumas pessoas parecer uma coisa simples, né? A falta de um dinheiro para condução, um caminho perdido, mas quando a gente olha o nosso momento que nós estávamos vivendo, a gente fala, eu não tinha de onde tirar. E o Senhor Eu se não tinha mesmo. No mínimo, o Senhor se preocupou comigo ali. Naquele dia eu tinha que caminhar praticamente mais 2 horas até chegar na minha casa. E o Senhor falou: não, não, você já fez metade do caminho, deixa que essa outra metade agora eu vou dar um jeito para você.
como para a senhora, né? Não tinha de onde tirar, e a pessoa falando, não, Não. 20 ônibus, vai de táxi. Eu vou mandar de táxi, isso é Deus cuidando. Eu sei que você entende porque realmente aconteceu bem isso e outras coisas que aconteceram que parece que, sabe, quando você vê uma pessoa assim que faz uma coisa para você, de repente você olha, cadê a pessoa? Sumiu, mas a providência chegou. Sabe, Deus é muito. bom, O poder de então, Deus é muito grande, viu? não é? A gente tem Aí eu tanto que queria, agradecer. É. sim. E daí eu queria examinar com vocês agora, né, por conta até do horário, vamos ver rapidinho o que está escrito aí em Gênesis 37, verso 3 e 4, e eu vou aqui encurtar um pouquinho a mensagem só para a gente não delongar, mas para que ela fique aí com um conceito aí mais completo desse cuidado de Deus, tá bom? Gênesis 37, 3 e 4 fala assim, ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas, e quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no, e já não podiam falar com ele de forma pacífica. Né? Aqui vem contando a história de José, e eu sempre falo que eu leio a história de José hoje de uma perspectiva diferente do que quando eu comecei a ler. Né? Quando eu comecei a ir à igreja, que eu conheci a história de José, eu tinha 10 anos de idade, eu era um juvenil. Eu lia encantado a história de um menino que tinha sido levado cativo e tudo mais. Eu lia como uma criança. Hoje, quando eu leio essa história, eu vejo como pai. Né? Um pai que ficou distante do seu filho. Né? Pensador desse pai. Né, na casa dos patriarcas, que tinham os nomes deles associados ao Deus de Israel, né, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, ao Deus Yahweh, né, o Deus todo-poderoso, o grande eu sou, havia uma disfunção muito complicada, um desalinhamento ali, tanto na casa de Abraão, quanto com Isaac, quanto com Jacó. Né, Abraão enfrentou dificuldades quando tentou ajudar Deus, né, dar uma ajudinha para Deus quando foi gerar Ismael, que não era o filho que Deus havia prometido para ele. E Ismael ali, Abraão pagou o preço. Ismael foi cruel com seu irmão Isaac, que era o mais novo. Abraão teve que lidar com isso de uma maneira muito difícil, né, mandando esse filho mais velho aí, esse primeiro filho que não era o filho da promessa, embora de casa. E a gente vê a consequência dessa ajuda, né, desse atalho que Abraão tentou pegar para ajudar Deus até hoje, né, com os descendentes de Ismael e Isaac lá, brigando até hoje, lá no Oriente Médio. Né? Isaac também teve dois filhos, teve Esaú, teve Jacó, eles brigavam constantemente, um trapaceava, o outro tratava com hostilidade, né? Houve um momento em que um deles achou que o irmão ia matá-lo, e se não fosse a providência de Deus, isso realmente teria acontecido. Então, o irmão mais novo, né, desejava a bênção patriarcal, que era o que o irmão mais velho, né, desprezava, e quando ele percebeu que perdeu a oportunidade, né, ele agiu com violência, queria matar o irmão, Jacó teve que fugir, e daí a gente vê então que teve problemas dentro dessa casa aí, a gente vê a história, né, de Jacó, seguindo o exemplo do seu pai, do seu avô, uma coisa assim, uma família tumultuada, né, uma casa com um monte de filhos, 14 filhos, né, com 4 mulheres diferentes, 2 delas eram irmãs, e as outras 2 mulheres eram servas das esposas, então uma confusão ali, e daí a gente chega em José, né, que era o 11º filho de Jacó, né? Era um menino bom, de bom temperamento, de bom comportamento, um menino dócil, fácil de lidar, obediente. Ele não era inclinado à rebeldia, né? Ele tinha uma sensibilidade espiritual muito grande, ele era extremamente afetuoso. Era o filho da velhice de Jacó e Jacó, imprudentemente, ali diante de todos os filhos, manifestava essa preferência por José. Né, e para demonstrar o seu amor, Jacó deu para ele essa túnica, né, essa veste especial, enquanto todos os filhos estavam lá com roupa de quem pega no batente, de quem tem que trabalhar. José era o príncipe da casa, era o único que vestia essa roupa colorida, né? Diz aí uma túnica talar, que naquela época era destinada para a realeza, né, para as pessoas nobres, digna de um príncipe mesmo, né, uma roupa colorida, né, e os irmãos olhavam para aquilo e viam lá aquele menino que era mimado, que era protegido pelo pai, mas que não deixava de ser um menino obediente. José era um menino que obedecia ao pai, né? Mas os irmãos o odiavam. E a Bíblia fala bem claramente que Jacó amava mais a José. Né? E há algumas pessoas que dizem, não é possível um pai amar mais um filho do que o outro. É possível um pai e uma mãe muitas vezes amar mais um do que o outro.
Às vezes você ama de maneira diferente, não deixa de ser amor. Mas você ama ali dentro das necessidades daquele filho, né? Tem filho que você não precisa falar com tanta doçura, com tanto cuidado, porque já é uma pessoa que tem um ímpeto. Agora tem outra que você quer agradar, que você tem um pouco mais de cuidado. Eu tenho 2 filhos. Se você perguntar para mim, você ama eles igual? Igual? A intensidade do amor, para mim, parece ser igual, mas o jeito que eu lido com o menino não é o jeito que eu lido com a menina, né? Mas só que José ele tinha essa predileção, né? E a gente tem que tomar cuidado para que nas nossas relações familiares, a maneira como nós respondemos ao amor dos outros, né, ele não influencie na demonstração de amor que temos com as outras pessoas, né, no ambiente familiar. Isso acaba sendo muito crítico. E o autor de Gênesis conta para a gente que ninguém podia, daqueles irmãos, falar mais amigavelmente com José. Dentro de casa ele era hostilizado, né? Eles consideravam aquele menino mimado, né? José muitas vezes era o dedo duro, porque via os irmãos de José eram descrentes, eram corrompidos, eram pessoas assim ileais a Deus, praticavam maldades, crueldades, e José via aquilo e ele não se conformava, porque José via o pai ali tentando ser amigo de Deus, né, fazendo culto familiar, sacrificando ali, pedindo perdão pelos pecados, e os irmãos ali participando, mas quando virava as costas dentro da casa, a coisa desandava. E José, ele tinha essa questão de querer levar mais a sério, né? E isso causava uma intriga maior com os irmãos, porque parecia que o pai o favorecia mais porque ele fazia esse serviço aí de entregar os irmãos, né? E em determinado momento da história, tem a história dos sonhos também, mas isso não dá nem tempo para a gente falar. Em determinado momento, os irmãos de José saíram com os animais em busca de pastagem melhor, e eles foram para longe de casa. E José, ele amava os outros filhos, é claro, mas Jacó amava os outros filhos, mas José estava dentro de casa, ele não tinha ido, né? Ele quase não ia para esses serviços de fora. E Jacó então falou: José, vai em busca dos seus irmãos, ver como tá, porque tem dias que eles não voltam, né? E era um período de seca, eles estavam buscando pastagem para os animais, para manter a família, e José saiu, era uma tarefa difícil, né? Ele fez uma caminhada de alguns dias, se expôs a alguns perigos, e depois de ir para um lugar não está, outros eles foram naquela direção, e José caminhar, correndo risco aí, ele conseguiu localizar o lugar onde os irmãos estavam, e José, então, chegando lá, né? Sai da casa do pai, vai para Siquém não tá, a direção foi para aquele lugar não tá, uma pessoa fala, não, eu vi eles indo no sentido do Dotã, que era uma outra cidade e tal, e José sai ali buscando, e daí vem uma coisa muito interessante, né? Diz aqui que os irmãos, então, eles identificaram José vindo de longe. Como eles identificaram José vindo de longe? E daí vem para a gente aquela questão muito interessante, né? E quando eles viram o José vindo de longe, eles já devem ter pensado, lá vem aquele dedo duro. Vai dizer para o pai que a gente não estava no lugar que a gente falou que ia ficar, que ele teve que viajar mais e vai reclamar. E José vem aqui, vai voltar para casa, bonitinho, descansar, enquanto a gente está aqui ralando. Os irmãos já não estavam muito bem com ele. Falou, vamos fazer o seguinte, vamos matá-lo, jogar ele dentro de um poço vazio aqui, né? Vamos dizer que um animal selvagem devorou, vamos sujar a roupa dele com sangue, vamos mostrar para o pai, está tudo certo e a gente fica livre, né? E daí a gente fica pensando como pode os irmãos que foram criados dentro da mesma casa ter esse pensamento, né? E Rubem ali tenta argumentar com os irmãos, não vamos fazer isso, não pensa a dor que a gente vai causar no coração do nosso pai, matar esse filho, né? E daí eu quero chamar a sua atenção aqui para uma coisa, né? E daí eu volto lá para a questão do meu tênis para a gente ligar agora aqui, né? Os irmãos reconheceram José pela sua roupa. Em Colossenses, a Bíblia fala para a gente que a nossa roupa ela tem muito a ver com o nosso caráter. Né? Então, eles olharam José vindo de longe, eles viram aquela roupa diferente e eles entenderam que aquele menino estava chegando. E o caráter de José era um caráter odiado, porque o seu comportamento era reto, ele era uma repreensão viva para os seus irmãos, né? Os irmãos dele não eram convertidos, eram violentos, eram irrepreensíveis, e para eles aquela roupa colorida era um sinônimo de quem José era, uma pessoa diferente no meio daqueles 10 irmãos que estavam ali. E os irmãos então ficaram ali, né, bravos com José, e Rubem então tenta argumentar, peraí, gente, não vamos matar o menino não, tal. E eles falam, né, em Gênesis 42, verso 21, né, eles falam lá que enquanto a gente comia, o menino gritava lá de dentro, quando eles estavam contando ali já para José, que não era José, mas o governador do Egito, ali diante deles,
eles dizendo dessa mágoa que eles tinham no coração, esse peso que eles carregavam, do mal que eles fizeram para esse irmão, que enquanto eles comiam, o menino gritava ali dentro do poço: gente, eu sou irmão de vocês, por que vocês estão fazendo isso? E Rubem, então, saiu dali e foi comer num lugar mais afastado, e quando Rubem volta, eles já tinham tomado já uma decisão, vendido o menino, vender esse menino para os ismaelitas, né? Os ismaelitas eram primos dele, né? Os ismaelitas vêm da descendência de Ismael, então eram os primos, e venderam, e essa caravana ia rumo para o Egito. E daí a gente vê a crueldade desses irmãos que não mataram, mas venderam esse irmão, né, pelo preço de um escravo, 20 moedas de prata, né? E a gente pode aqui fazer um paralelo até com Jesus quando foi traído, né? Jesus, o nosso irmão maior, o nosso irmão mais velho aí, foi vendido por 30 moedas de prata. O preço de um escravo tinha sido um pouco mais valorizado, né, nos dias de Jesus do que nos dias de José, mas igualmente foram vendidos. E quando José é vendido, para ele então é um caminho sem volta, né? Ele sendo levado ali, né? A gente vê que a situação pode mudar de uma hora para outra, de filho querido a protegido, para um filho agora escravo, né? Do dia para a noite, aquele que era o queridinho da casa, ele vira um escravo num país distante, sem a proteção, sem o afeto do pai, sem o amor do pai, sem absolutamente nada. E quando eu falo nada aqui, é nada, né? A não ser uma vida horrorosa. O que um escravo daquela época tinha que fazer? Trabalhar até morrer. E ele segue então nessa caravana para o Egito, e a vida dele vira do dia para a noite. E talvez a gente pode estar muito confortável hoje, né? Porque a gente está num vento favorável, num céu azul, bonito, né? Numa condição de saúde boa, financeira boa, espiritualmente se achando bom. Mas a nossa vida pode mudar assim de uma hora para outra, né? A nossa roupa, que poderia ser uma roupa de um príncipe, né? Um tênis all-star bonito, né? Que estava limpo por baixo, mas sujo em volta ali, de repente pode ser arrancado do seu pé, e uma ligação telefônica, uma mensagem do WhatsApp, um envelope de exame aberto, né? Uma tempestade, como a gente tem visto aí, né? Os eventos climáticos pode causar um alagamento, pode causar um deslizamento de terra, né? Hoje em São Paulo teve um acidente de avião, não sei para quem acompanhou aí, né? O avião saiu com menos de 1 minuto, ele teve que tentar fazer um pouso forçado em uma avenida de São Paulo, e pegou um ônibus que estava com algumas pessoas, ninguém morreu, né, dos que estavam no ônibus, mas as 2 pessoas que saíram com destino a uma viagem tranquila no avião particular acabaram perdendo a vida. Então, assim, a coisa pode mudar, virar de pernas para o alto de uma hora para outra, né? E a história de José é tremenda. Eu espero que um dia eu tenha a oportunidade de estar lá no céu e abraçar esse menino, né? Agora um homem falar para ele: poxa, a sua história foi um exemplo para a gente, o que você passou, o que você viveu, porque a gente vivia lá nesse mundo, e quando a gente olhava para a sua história, a gente tinha esperança que mesmo nas situações mais difíceis, o Senhor ia lá, e a Bíblia fala para a gente 3 vezes: e o Senhor era com José. E hoje a gente pode ter certeza que falar: e o Senhor é com a Raquel, com a Ivone, com a Abe, com a Fátima, com a Ellen, com a Selma. O Senhor é comigo, o Senhor é com você. Por mais que a gente viva aqui neste mundo como escravos deste mundo, o Senhor continua conosco. A gente pode perguntar algumas vezes: mas é o Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Né? E José, ele não se voltou com rebeldia para o Senhor, não. Sabe o que a senhora White fala? Ela fala no Patriarcas e Profetas que naquele dia, naquele momento, José tomou a maior de todas as decisões de sua vida. A decisão de José foi tomada naquele dia, quando de longe ele passava e sabia ali entre os montes, onde estava a tenda do seu pai, ele olhando, sabendo que não tinha mais a proteção daquele pai, ele disse: independente do que for, você pode consultar Patriarcas e Profetas, se não me engano, no capítulo 20. Ele disse: eu vou ser fiel ao Deus do meu pai e do meu avô. Eu vou ser fiel ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó. E essa foi o que fez a diferença na vida de José. José, ele resolveu ser fiel. Ele falou: eu vou ser fiel, independente da circunstância. E daí a gente olha para a situação de José, né? Quando José chega lá no Egito, ele é vendido para Potifar.
Ele é vendido para Potifar, vai trabalhar na casa desse homem. Potifar observa que tudo que esse escravo toca vira ouro, que tudo que ele toca progride, que tudo que ele faz prospera. E eu vou dizer para você, quando a gente olha para a história de José, a gente pergunta o que ficou na mão da mulher de Potifar? A veste de José. Com certeza lá no Egito o povo andava, e a gente vê pela história, né, o povo andava lá nas orgias, nos festivais, do jeito que eles queriam lá, enfim. E José não, ele andava vestido. E diz que naquele dia a vestimenta de José ficou na mão daquela mulher. Mais uma vez, o caráter de José estava ali, o que estava cobrindo ele ficou na mão de uma pessoa que não temia a Deus. E daí a gente olha e pergunta aqui, Potifar, quem era ele? Potifar era dos todos poderosos ali do Egito da época. Ele poderia muito bem catar José e matar José, embora ele soubesse muito bem quem era a mulher dele. Mas ele carregar esse nome aí, né, de traído e ficar de boa, ele falou, não, vou colocar na prisão, deixa lá, porque eu sei muito bem quem é a minha mulher. E daí José vai para a prisão e chega lá na prisão, de repente José vai lidando bem ali, vai organizando, vai aconselhando os presos que estão ali, vai conversando, e de repente a chave da cadeia está na mão de quem? Do preso. E diz que até na cadeia o Senhor era com José, mais uma vez. E daí a gente vai vendo a história desse rapaz e a gente vai vendo como Deus foi abençoando simplesmente por uma decisão, gente. E daí vem a minha questão aqui. Nós temos que decidir de que lado estamos. José falou, independente da circunstância, eu vou ser fiel. É na tristeza eu vou ser fiel, é na bonança eu vou ser fiel, é como escravo eu vou ser fiel, é como governante da casa do meu Senhor eu vou ser fiel. E José foi fiel em todos os sentidos. E a gente olha aí, né, já avançando aí, eu quero avançar por conta do nosso horário, né, Gênesis 39, no verso 3, fala assim, e o Senhor estava com José, ele foi próspero na casa do seu Senhor. E depois a gente avança um pouquinho, a gente vê que lá na prisão o Senhor era com José, e depois sai de lá, lembra da história do padeiro e do copeiro? Né, o rapaz sai de lá, um é condenado, o outro é livre, o outro volta a servir o rei, e o José fala, ei, lembra de falar lá com o rei, né, com o faraó, fala de mim lá. E demorou 2 anos para que ele se lembrasse de José. 2 anos, José continuou fiel ali, servindo a Deus ali, dando testemunho dentro da prisão, até que se lembrou de José, e daí, um dia Faraó tem um sonho, esse sonho que Faraó teve não foi aquele sonho de barriga cheia, né, comeu muita coisa, foi dormir com um bucho cheio, não, foi um sonho enviado de Deus ali para que provocasse então uma reviravolta na vida de José, e ninguém podia interpretar o sonho, e daí aquele servo falou, opa, eu conheço um que pode interpretar. Quando ele estava preso lá, tinha um rapaz que interpretava sonho, e o faraó falou, manda buscar. E a Bíblia fala para a gente que quando o faraó manda buscar José para se apresentar diante dele, a primeira coisa que faz, banham a José, né? Cortam seus cabelos, preparam ele e dão uma veste para ele. E novamente ali José vem com seu caráter protegido ali, mostrando quem ele era, e se apresenta diante de Faraó, e a gente sabe muito bem qual é o final da história. José se torna o governador do Egito. E daí nosso tema de hoje é valor. Eu queria saber qual o valor que nós temos para esse mundo. Nenhum. Nós estamos aqui hoje apenas cumprindo uma missão que os anjos estão ansiosos para fazer, que é testemunhar do amor de Jesus a morrer na cruz por nós. E nós temos hoje que fazer como José, decidir hoje, até o último dia da nossa vida, mesmo com os nossos defeitos, dia a dia procurar se aperfeiçoar à semelhança do caráter de Jesus. Não é ficar preocupado, olha, eu vou fazer porque ninguém está vendo, eu vou fazer porque a igreja não vai descobrir, eu vou, né, ocultar isso aqui porque ninguém vai saber. Não. Nós temos que ter uma vida íntegra, transparente, para que quando as pessoas olhem para nós, independente da nossa vestimenta, que o nosso caráter, ele seja a transparência da semelhança do caráter de Jesus. Que a gente possa dia a dia estar se aperfeiçoando. Sabe por quê? José sabia de uma coisa muito importante. Quem ele era. José sabia quem ele era. Quando a gente vai ver a história de José, a gente vê um homem ali que passou por privações, que passou por momentos, que chorou vendo as tendas do pai, que chorou quando estava na prisão, vendido injustamente, naquele caminho para o Egito, quando chegou lá, que foi vendido como escravo, e daí quando chegou na casa do seu senhor, mesmo ali servindo a Potifar, José deve ter tido as suas lutas e chorado e questionado a Deus, Senhor,
estou aqui, estou sendo fiel, quando vai chegar o momento? E daí acontece essa situação, José vai para a cadeia, e na cadeia, mesmo tendo a chave da cadeia na mão, José continua falando, Senhor, estou aqui te servindo, quando vai chegar esse momento? E daí José então vai diante do faraó, e daí agora como governador do Egito, José ainda teve esses questionamentos com Deus. Ele não ficou contente nem conformado com todas as situações. Tem a história para gente de Viktor Frankl, ele até é um escritor austríaco, psiquiatra, neurologista, né, se intitulava filósofo. Ele é conhecido como criador da logoterapia, né, essa abordagem centrada aí no sentido da busca como uma força motivadora para tirar as pessoas da depressão, da tristeza, tal, tal, tal. E Frankl, ele nasceu judeu, rico, né, e quando a Alemanha, então, invade ali alguns países da Europa para poder tentar eliminar os judeus, Franco é levado para um campo de concentração em Auschwitz. E Franco conta em um dos seus livros que ele viu ali, naquele lugar, pelo tempo que ele ficou ali, ele escreveu um livro chamado Em Busca do Sentido. Esse livro foi publicado em 1946, e ele escreveu esse livro apenas em 3 dias. Ele descreveu os horrores da guerra, mas o que ele descreveu ali no livro foi a reação das pessoas no meio dos horrores da guerra. Ele dizia como podia uma pessoa que não tinha um pedaço de pão para satisfazer a sua fome, num campo de concentração, conseguir catar aquele pedaço de pão minúsculo, dividir em 2, para tentar consolar o desconsolo daquele que não tinha nada para comer. E Frankl, então, ele descreve isso com assim uma clareza muito grande, mostrando que nós somos capazes de se compadecer com a dor do outro. E hoje nós temos um pão que nós podemos compartilhar, e esse pão aí é a palavra de Deus, um pão que as pessoas estão sedentas, mas antes de apresentarmos esse pão, muitas vezes a gente precisa dar uma ajuda física, dar um consolo, oferecer o ombro para alguém chorar, oferecer uma oração, e a gente não deve se esquecer do nosso propósito aqui nessa terra. Então, José, ele sabia quem ele era. E depois que a família de José desce toda para o Egito, já caminhando aqui para o final, e deem aí mais uns 5 minutinhos, a gente já termina, né? Todo mundo descendo ali para o Egito, se estabelece ali, há um perdão, José se encontra com seu pai, com seu irmão mais novo, Benjamim, e na hora de distribuir as bênçãos ali, José tinha uma coisa muito especial, ele nunca esqueceu do Deus, do seu pai, e ele nunca se esqueceu do amor que seu pai tinha por ele. E quando seu pai estava bem velhinho, José reúne a sua família, com seus 2 filhos, Manassés e Efraim, coloca numa carruagem, sai do palácio, vai até a casa do seu pai e apresenta os seus filhos para o pai dele. E pede para que o pai faça uma coisa muito especial, para que o pai possa abençoar os filhos. E a gente sabe que na história da Bíblia, quando chega a hora da bênção dos filhos, a gente sabe que 2 filhos ficaram de fora da herança, e o nome de José não foi incluído nessa herança, mas nós tivemos o nome dos seus 2 filhos, Manassés e Efraim. O pai disse para ele, você não precisa de herança, porque você sempre foi meu. Isso não está escrito, mas eu acredito que é o que deve ter acontecido ali naquela conversa do pai com José, e ele então toma os 2 filhos e ele dá uma bênção especial para aqueles 2 filhos. Coloca ali a mão na cabeça dos meninos e os abençoa como se fossem os seus próprios filhos. E José, então, viu ali o seu pai falecer, ele se pranteou com seus irmãos, com seus filhos, choraram pela casa do seu pai, mas José tinha uma coisa especial com ele, porque ele sabia de quem ele era filho, e o Deus que ele havia visto seu pai servir, mesmo com as imperfeições. O mesmo Deus que tirou Abraão, dizendo para ele que um dia teria uma promessa de que ele seria uma grande nação. José sabia que um dia o Senhor visitaria o povo que estava ali no Egito. E José disse, quando o Senhor os visitar, quando chegar o dia da visita de vocês, por favor, não permita que os meus ossos fiquem aqui e que me enterrem nessa terra,
mas que me enterrem na terra que Deus prometeu que daria por herança a Abraão, a Isaque e a Jacó. Sabe por quê? Porque José viveu uma grande parte da sua vida no Egito, mas o Egito não havia tomado parte na vida de José. Nós estamos vivendo aqui neste mundo e não devemos deixar esse mundo tomar parte da nossa vida, porque a nossa pátria não é aqui. O nosso lugar não é aqui. A gente não foi feito para viver aqui. A gente foi feito para viver na eternidade. O Egito nunca entrou em José. A fé Amém. dos pais dele foi preservada no coração. E daí vem a questão, a gente está colocando isso no coração das pessoas que estão em nossa volta? Aí tem um homem que a gente pode imitar, José. Tem os seus projetos aqui nessa terra, seja próspero, seja respeitado, que o seu nome seja respeitado, que as suas ações possam beneficiar os outros, né? Tanto pessoas boas como pessoas maus, mas faça a coisa certa, entendendo que seu destino final não é aqui nessa terra. Sabe, a gente pode falar isso para você que é pai, para você que é mãe, que é avô, que é avó, que é tio, que é tia, para você que é sozinho, mas que tem pessoas à sua volta, que é amigo, que é confidente de alguém, que é aquela pessoa em que alguém pode confiar. Sabe, a gente tem que se preocupar com a eternidade. Mas e se seu filho não quiser honrar a Deus, quiser ser uma pessoa que leve a vida toda torta, igual os irmãos de José? Através do seu exemplo, que foi o caso de José, um dia isso pode se reverter. Um dia isso pode, sabe, virar de cabeça para baixo, essa pessoa entrar no caminho certo novamente. Então a gente tem que se preocupar exatamente por isso, porque a gente precisa ir para o céu. A gente às vezes pensa que está no limite das nossas forças, que a gente não aguenta mais, mas saiba que nós temos uma responsabilidade diante do céu, de cuidarmos do nosso corpo, de termos a nossa mente sã, ligada com as coisas da eternidade, e de preparar pessoas para ir para lá. Então mantenha o seu foco em Deus. Não desanime. Por mais que pareça difícil, o seu valor é incalculável. Você não é mais um escravo desse mundo, você custou o sangue do Filho de Deus. E é só através desse sangue que você pode vencer. É só através desse sangue que você pode ter o passaporte para a vida eterna. Machucado, ferido pelas lutas deste mundo, às vezes com perdas aqui, não importa. O que importa é você saber que o seu lugar está guardado lá. Nele, por ele e para ele são todas as coisas. Que a sua vida, que o seu valor seja medido pelo valor derramado do sangue lá na cruz do Calvário. Porque esse é o sangue que verdadeiramente importa. Esse é o sangue que tem muito valor. Porque os machucados que a gente tem aqui nessa terra vão se tornar apenas cicatrizes de uma vida passada. Porque quando a gente pisar lá, a gente não vai querer nem saber o porquê essas coisas aconteceram. Muito pelo contrário. A gente vai apenas dizer, Jesus, muito obrigado pelo seu sangue derramado lá na cruz para pagar os Amém. meus pecados, porque de mim mesmo eu não conseguiria. Verdade. O Senhor possa Amém. nos abençoar, que Ele possa nos fortalecer e que esse sábado seja de bênção para a gente desfrutar da companhia do Senhor e revigorar as nossas forças para a semana que começa, para a honra e glória de Deus na nossa vida. Amém? Amém. Pode falar, Ana. Não, é que eu apertei sem querer. Mas é isso, gente, que o Senhor possa nos abençoar, sabe? É muito importante a gente ter essa consciência de que o nosso lugar não é aqui, que o nosso valor é o valor do sangue de Cristo. Só Ele pode nos lavar, só Ele nos proteger, só Ele pode nos fortalecer e que o nosso caráter seja cada dia medido à semelhança do caráter desse Jesus, em integridade, em retidão e em cumprir a vontade de Deus. Amém. 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 Abi está por aí ainda? Podemos orar, Abi, para encerrar? Tá me ouvindo? Podemos orar lá. Ok, vamos orar então, gente. Fechem os olhos aí. Querido Deus, Pai de amor, de bondade, de misericórdia, o Pai amoroso que enviou o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. Muitas vezes caminhamos aqui neste mundo errantes, às vezes nos sentimos desanimados, sem valor, sem motivação. Mas nós queremos nesse momento pedir ao Senhor que o sangue desse Jesus possa cobrir as nossas vidas, Amém. possa cobrir os nossos lares, possa nos ajudar a salvar os nossos queridos, aqueles que estão mais próximos de nós.
Como nós queremos, Pai, um dia estar na eternidade, sabemos que muitos dos nossos familiares estão longe do Senhor. E às vezes até mesmo nós nos sentimos um pouco afastados, mas queremos aqui seguir o exemplo de José, tomar a decisão hoje e a cada dia de ser fiel ao Deus de Israel. E nós Amém. queremos pedir ao Senhor que, por intermédio do seu Santo Espírito, coloca na nossa mente a necessidade de nos cuidarmos espiritualmente para estarmos com o nosso passaporte garantido lá na eternidade. Por mais que Amém. tenhamos um momento de tristeza, de fraqueza, até mesmo um momento de depressão, de ansiedade, de desânimo, que essas coisas não sejam um efeito crônico na nossa vida, que elas sejam passageiras, que sejamos fortalecidos através do apoio das pessoas que precisamos, sejam profissionais, algumas vezes medicamento quando necessário, mas que o sangue do Senhor Jesus, ele possa ser aquele que nos lave, que nos limpe, e que dia a dia, através do poder do Espírito Santo, possamos ter a nossa mente e o nosso corpo santificados para a glória do Senhor. Concede-nos Amém. uma noite de sono, Deus bendito, que nós possamos descansar em paz, seguros e protegidos pelos seus santos anjos. Sabemos que hoje Amém, muitas famílias Senhor. choram enlutadas, choram tristes por perdas, sejam de familiares, sejam de bens, de propriedades, das devastações que as situações desse mundo têm trazido a essas vidas. E por isso nós te louvamos, porque estamos em paz e pedimos conforto a esses corações, Deus. E nos dá um despertar Amém. tranquilo e te pedimos desde já. Prepara o nosso coração para que juntos, pela manhã, possamos estar em alguma congregação, se for da sua vontade, cada um de nós tivermos condições também, para te adorar presencialmente, para cultuar com os nossos irmãos e para encher o nosso coração de esperança. Nos usa como instrumentos de salvação, Senhor, para a sua obra, e salva a nossa família. Salva o nosso lar para a honra e glória do seu nome, Deus, e que nós sejamos pedra fundamental nesse processo de salvação deles. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.